Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o de Cimarangeli e hoje nós vamos falar sobre o ransomware. Eu pedi a quem não foi inscrito no canal que se inscreva, dê o seu like aí, compartilhe nossos vídeos, comente, deixe aí registrado o seu comentário, sugestão de novos vídeos. Também eu sempre deixo o meu e-mail de contato aí nos vídeos para que você possa entrar em contato comigo e solicitar algum treinamento, alguma explicação, algum documento que você precise sobre os vídeos que nós temos. Então vamos lá. Ransomware, boas práticas de prevenção e recuperação. Então, muito se tem ouvido falar sobre o ransomware, né? Esse, vamos dizer assim, código malicioso, esse vírus, mais popularmente dizendo, que tem assolado tanta gente, tantas empresas, como a gente tem visto nas mídias. Então, nós vamos falar sobre recuperação de ataque de ransomware, restauração dos dados, sistemas. Então, sofrer um ataque de ransomware pode ser uma experiência traumática para indivíduos e para empresas. Os dados são sequestrados e o acesso é negado, causando pânico, interrupções nas operações e perdas financeiras significativas. No entanto, nem tudo está perdido. É crucial agir com rapidez e tomar medidas corretas para recuperar dados e sistemas. Então, pessoal, quando se fala de boas práticas, sempre as melhores práticas em situações de risco é a prevenção. Então, se cerque sempre de medidas de prevenção contra esse tipo de ataque e outros tipos também. Mantenha um perímetro bem cercado, mantenha contas atualizadas, mantenha pessoas bem conscientizadas e treinadas. Então, tudo isso faz parte da prevenção. Vamos falar um pouco mais sobre esse tema durante esse vídeo. Vamos tentar ser o mais breve possível para não ficar muito maçante também. E se tiverem dúvidas, de novo, vão entrando em contato e me perguntando. Então, o ransomware se tornou uma das maiores ameaças cibernéticas da atualidade, como eu te falei, a gente tem ouvido falar demais. Então, pensem no sequestro de uma pessoa eh, e no resgate que esses bandidos fazem quando sequestram eh, uma pessoa. Então, na, no ransomware é a mesma coisa, eles vão sequestrar os seus dados, ou seja, eles vão fazer uma criptografia na sua base de dados e vão pedir um valor que normalmente é bem alto para te entregar uma chave para decriptar esses dados. Então, isso causa muito prejuízo financeiro, causa parada de serviço, e muitas vezes vai até levar à falência de uma empresa. Então, essas pragas digitais, como está escrito ali, criptografam os dados da vítima e exigem pagamento de resgate para resgatá-lo. Então, para se proteger, a gente precisa implementar algumas medidas bem robustas, como eu falei, fortalecer o perímetro, treinar pessoas, deixar as permissões, os privilégios de usuário bem no mínimo possível, é, manter uma criptografia básica dentro das suas bases de dados para que não possa executar um novo programa de criptografia em cima daquele que nós já temos. Então, nós vamos falar aqui de algumas medidas de prevenção, e você pode parar o vídeo depois e ir lendo com calma sobre cada um desses tópicos. Então, backups regulares e offline. A gente tem o backup quente, que a gente fala, que é aquele que a gente pode retornar numa velocidade bem rápida, mas é preciso manter backups frios fora da rede, para que ele fique bem isolado e, em um caso de ataque, ele não seja corrompido como os demais. Então, faça backups frequentes com seus dados críticos, armazene backups em locais seguros e sempre offline, como diz com os rígidos externos, serviços em nuvens. Importantíssimo testar esses backups. Sempre faça teste de backup na recuperação. De tempos em tempos,
escolha parte desse backup e faça um teste, ver se ele vai, se você subindo essa parte do backup, se ele vai funcionar normalmente ou se tem algum erro. Se tiver algum erro, ele não vai servir de nada. Então, é preciso que você teste sempre esses backups para não deixar ficar ao acaso. A atualização dos sistemas, é importante que mantenhamos os sistemas sempre nas últimas versões, né? Aplique todas as atualizações de software de segurança prontamente, assim que sair uma versão, já faça os testes. Importantíssimo também, pessoal, é fazer esses testes em bases isoladas antes de replicar essa atualização para toda a empresa. Separe algumas máquinas, separe algumas áreas, faça a aplicação dessas patches nesse conjunto isolado de máquinas, de sistemas, enfim, antes de replicar para os demais sistemas ou máquinas da empresa. Implemente soluções de segurança robusta, como eu falei, é importante manter o perímetro seguro, com medidas de segurança, antivírus, firewall, endpoints, medidas de proteção em múltiplo fator de autenticação e outras medidas como blindagem aí dos bancos de dados, utilizar cofre de senha para senhas seguras, para senhas de superusuário, por exemplo, senhas de privilégio muito alto. Manter o privilégio dos usuários comuns o mais baixo possível para que eles não consigam executar nenhum sistema dentro das máquinas, bloqueie portas USB, treine os seus usuários para não clicarem em mensagens, em textos, em links que não conhecem, que seja de remetente desconhecido. Se encontrarem cabos, pendrives, mídias que não foram cedidas pela TI da empresa, não plugue esses dispositivos ou esses cabos, esses equipamentos nas suas máquinas. Tudo isso são formas de prevenção. Instale firewalls, instale antivírus, anti-malwares, adote solução de detecção de resposta de endpoint, crie um monitoramento em tempo real, equipe de resposta em tempo real. Pratique sempre educação e conscientização do usuário. A gente costuma falar que é o elo mais fraco, mas a gente precisa criar uma culturalização para que esse elo se transforme em tão forte quanto outras medidas que nós precisamos ter dentro da empresa. Treine os seus funcionários, seus colaboradores sobre os riscos, esses e outros, inclusive. Ensine sobre boas práticas de navegação, como evitar links, sites suspeitos, aplicativos suspeitos. Incentive a criação de senhas fortes, mistas, apesar do NIST não indicar esse tipo de senha, outros frameworks indicam. Então, a gente sempre prefere um número mínimo de caracteres aí com 12, 14 caracteres e que eles sejam mistos entre números e caracteres especiais, letras maiúsculas, letras minúsculas, para que você consiga ter uma segurança maior nas suas credenciais. Não compartilhe credenciais com ninguém. Então, é preciso criar essa cultura de segurança. As políticas de segurança precisam ser bem robustas, precisam ser divulgadas. Faça constantemente treinamentos de segurança, faça constantemente divulgações, a gente chama de pílulas de segurança, né? Para que as pessoas tenham isso sempre em mente e passe de um incentivo apenas a uma cultura de segurança dentro da empresa. Teste e simule ataques de ransomware. De tempos em tempos, aí pode ser trimestral, semestral,
faça testes, bloqueie algumas bases de dados separadas do seu sistema padrão, é claro, e treine as equipes para recuperação dessas bases de dados, crie um plano de disaster recovery, um plano de continuidade do negócio bem robusto, teste esse plano semestralmente. Então, realize testes de penetração, simule os ataques de ransomware, aprimore o plano de resposta a incidentes, documente isso para que, de forma clara, para que qualquer um que lance mão desse documento, ele saiba o que fazer. A gente sabe que turnover na empresa é grande, né? O mercado aquecido, as pessoas vêm e vão, mas os processos precisam funcionar independente de pessoas. Então, minimize o acesso privilegiado, como eu falei, limite o acesso a sistemas, exatamente aquilo que os colaboradores precisem atuar, nada além daquilo, nenhum privilégio além do que ele precisa para executar as atividades dele. Então, sempre utilize o princípio do menor privilégio, de acordo com perfil, cargo, função. Monitore, audite as atividades que são privilegiadas através de sistemas de audite, de cofre de senhas. O tempo de uso desses acessos privilegiados tem que ser o mínimo possível, tem que ser aprovado pelo superior, pelos diretores, principalmente não ficar utilizando ao mesmo tempo o acesso privilegiado e o acesso pessoal e outro, nunca acessar seus links pessoais, suas páginas pessoais com senha de usuário privilegiado. Tenha uma rede segmentada, separe a sua rede por zonas, uma parte administrativa, por seções, por andares, por áreas, o que é de indústria, o que é de OT, para o que é de TA, de TI, sempre segmente essas redes, o que é de visitantes, separado da rede corporativa. Isso tudo precisa ser muito bem definido para que os sistemas possam, os sistemas críticos, né, fiquem isolados daquilo que é público. Então, essas redes precisam ser muito bem segmentadas e apenas usuários daquela área, daquela estrutura, daquele site tenham acesso a essa rede. Então, os sistemas críticos e confidenciais precisam ficar separados para maior proteção. Utilize criptografia forte, né? Não utilize qualquer criptografia. Tenha pessoas que saibam na sua equipe trabalhar com essas criptografias, AES ou RSA, sempre acima de 256, nunca abaixo. Gerencie bem essas chaves de criptografia. É importante que elas fiquem bem protegidas e apenas as pessoas que realmente precisam ter acesso a essas chaves, elas tenham. Plano de recuperação de desastre, ele precisa estar muito bem planejado para que isso aconteça. Não faça de forma que isso fique exposto, que fique mal documentado, mal testado. Então, sempre crie esse tipo de ação, desse tipo de plano nos seus planos. Separe esse plano de disaster recovery em plano operacional, em plano de comunicação, em plano de comunicação com os stakeholders, plano de teste. Tudo isso precisa ser muito bem documentado nos processos do plano. Separe aquilo que é crítico entre criticidade maior, criticidade menor, e para que você consiga ter isso muito bem assumido dentro da sua empresa, que isso tenha muito bem resolvido e testado. Principalmente, faça
o BIA, para entender os processos que são mais críticos, que podem parar o negócio, principalmente aquilo que é crítico, que precisa voltar no menor tempo possível. Nós fazemos tudo para que isso não aconteça, mas se acontecer, o que que você faz? Como que você age dessa forma aí? Então, é importantíssimo que isso fique bem ajustado, muito bem documentado. Monitore e responda a eventos. Então, monitore os sistemas, redes, atividades suspeitas, responda rapidamente a eventos de segurança para minimizar o impacto e a propagação desse ataque, caso ele chegue a acontecer. Elimine no máximo possível riscos e vulnerabilidades. E depois de sanada essas vulnerabilidades, esse incidente, investigue a causa raiz, o que tornou possível aquele ataque para que eles não se repitam. Então, como sempre, aí a prevenção é fundamental para proteger contra ataques de ransomware. Então, ao implementar as melhores práticas que nós descrevemos aí, é importante reduzir significativamente vulnerabilidade e riscos de ameaça cibernética para proteger dados e sistemas. Quanto a formas de prevenção e de contra-ataque, contenção para se recuperar de um ataque de ransomware. O que você faz se você foi vítima, se você está sendo vítima de um ataque? Então, primeiramente, isole os sistemas afetados, desative qualquer acesso à internet, se precisar, arranque cabos, desligue toda a internet, identifique qual tipo de ransomware você sofreu, qual tipo de ataque você sofreu, então determine o que e como foi a infecção dos seus sistemas. Verifique as possibilidades de decriptar as suas bases, como se tem inúmeras chaves, tem empresas já hoje que nos ajudam, que eles têm uma gama de chaves que são usados por essas criptografias de ataque de ransomware que a gente pode utilizar, lançar mão delas. Avalie a situação, então preciso determinar a extensão do dano dos arquivos, bases de dados, sistemas, tudo que foi criptografado pelo ransomware. Então, identifique se há backups para aquelas situações. Tudo que foi afetado, avalie. Para base A, eu tenho o backup A. Para base B, o backup B. Sempre por seção, para você não correr o risco de voltar um backup inteiro e ele ser novamente infectado. Mantenha ele separado. Comunique com os seus stakeholders, né? Informe os funcionários, clientes, parceiros sobre o incidente, seguindo as leis e regulamentações de privacidade de dados. Então, se você sofreu um ataque, você precisa comunicar às autoridades, à NPD, se caso, né, essas bases tenham dados pessoais envolvidos. Se não, faça a tratativa conforme a gente falou. Decida sobre os custos da ação. Negociar com hackers não é muito recomendado. Pagar o resgate pode não garantir a recuperação dos dados e incentiva novos ataques. Então, assim como as autoridades não apoiam o pagamento de resgate, quando há vítimas humanas em resgate de pessoas que sofreram algum crime desse tipo, a lei recomenda não pagar o resgate para esse tipo de crime. Então, para ransomware também não recomendamos que seja pago o ataque. Primeiro, porque você não tem garantia que aquela chave irá funcionar, a chave que ele te der.
Segundo, você não tem garantias que ele pegou esses dados e vai te fazer uma outra chantagem, senão ele vai divulgar esses dados, vender esses dados, propagar esses dados, manchar a imagem. E terceiro, porque você vai fomentar esse tipo de crime. Então, é importante que você não negocie com esse tipo de atacante. Utilize ferramentas de decriptografia disponíveis, procure ajuda profissional, tem empresas hoje especializadas para isso. Treine suas equipes para esse tipo de ataque. Faça a restauração a partir dos backups que você tem, verifique se eles não estão infectados, se não há um executável dentro desse backup que tenha sido afetado. Às vezes ele foi plantado ali há muito mais tempo e estava esperando só o momento de ativar, então é preciso fazer esses testes. Limpe e repare os seus sistemas, remova o ransomware, né? Utilize os softwares específicos para isso, antivírus, anti-ransomware, para identificar esse tipo de ataque interno aos sistemas. Mude todas as senhas de sistemas, senhas de usuários, force uma mudança de senhas. Aplique atualizações de segurança, caso elas não estejam nas últimas versões. Lembrando que as atualizações elas servem justamente para isso, para prevenção de vulnerabilidades, riscos e ataques. Fortaleça os backups, além dos backups quentes, como nós falamos, tem backups frios, mesmo que eles estejam com um prazo um pouco maior do que aqueles que você faz diários ou semanais. Então, mantenha backups aí mensais, trimestrais. Então, é melhor ter um backup um pouco desatualizado do que não ter backup nenhum. Treine os colaboradores, eduque sobre os riscos, sobre as formas de ataque, sobre segurança cibernética ou sobre a insegurança cibernética que sofremos normalmente. Procure ajuda profissional. Então, se você não tem uma equipe especializada ou treinada nesse tipo de ataque, considere contratar empresas especializadas que podem fornecer assistência na remoção do ransomware, na decriptação e na recuperação dos seus sistemas. Então, sempre buscar ajuda especializada é muito importante. Busque acompanhamento e aconselhamento jurídico. Se você tem uma equipe jurídica interna que conheça sobre o tema, lance mão dela. Se não tem, busque uma consultoria externa, consulte advogados para entender as suas obrigações legais ou sobre possíveis ressarcimento com outras empresas que são parceiras e deveriam estar protegidas. Isso, esse ataque entrou através delas ou através de pessoas. Em qualquer uma dessas situações, quanto a regulamentações, quanto a ações judiciais, é bem importante estar embasado juridicamente e o advogado da empresa ou uma consultoria jurídica é um parceiro importantíssimo nesse momento. Então, recuperação de ataque de ransomware sempre vai ser complexo, exige tempo, recurso, expertise ou sapiência no tema. Então, é importante estar sempre inteirado quanto a isso. Então, siga sempre as melhores práticas de prevenção e de recuperação para que você minimize a ação desse tipo de vírus ou de ataque e até que você minimize o impacto se foi atacado. Beleza? Vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar e-mail, a gente vai tentar auxiliá-lo da melhor forma possível. Beleza? Nos vemos já já no próximo vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui. Se gostaram, dê o seu like aí e nos ajude a chegar a mais pessoas e prevenir mais pessoas quanto a esses e outros tipos de ataque. Um forte abraço. Nos vemos já já no próximo vídeo. Até lá.